Bem, nós vamos falar sobre planejamento tributário. É um assunto que está no dia a dia de todos nós e às vezes nós não percebemos, né? Tributos é uma coisa que faz parte de todo bem que a gente faz a aquisição, de tudo que a gente paga, tem algum tipo de imposto lá embutido. Mas no que a gente consegue fazer, no que a gente consegue ver, a gente pode fazer um planejamento tributário. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, o que a gente tem aqui para falar hoje? Como reduzir a carga tributária com previdência complementar? Como escolher o regime tributário? Qual o tipo de declaração mais indicado? Como utilizar a previdência complementar como planejamento sucessório? São esses assuntos que a gente vai falar um pouquinho. Então, pagamento de imposto versus planejamento. Imposto, como o nome já diz, ele é imposto, é obrigatório, né? E o que ele é? É uma parcela daquilo que a gente compra ou vende, ou daquilo que a gente ganha, que a gente dá ou, obrigatoriamente, que nos é imposto. Então, seja a pessoa física ou uma pessoa jurídica, pagamos para custear as despesas do Estado. Então, todo imposto, toda taxa, toda contribuição, toda taxação que está em lei, de alguma forma, as pessoas pagam para custear as despesas do Estado, o Estado poder ser administrado. O Estado aí que a gente fala é a União, os Estados e os municípios. E planejamento tributário? É a escolha, é a sua escolha entre as alternativas lícitas. São formas que a pessoa tem de reduzir a carga tributária. E são formas lícitas. Então, não é uma evasão fiscal, isso se chama elisão fiscal. Então, são alternativas que eu escolho, aquilo que cabe a mim, aquilo que é melhor para mim, para eu pagar menos tributo. Então, não são subterfúgios, nada, são alternativas amplamente regulares, que a legislação permite e podem ser usadas. É só a gente conhecer quais são. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa escolher quando está num plano de previdência é o regime tributário. O que é o regime tributário? É a forma como eu quero que o meu plano de previdência seja tributado. Quando? Quando eu colocar a mão nesse dinheiro, quando eu colocar a mão neste recurso, seja na forma de resgate, seja na forma de benefício. Lembrando que sempre quem faz plano de previdência, o objetivo maior é sempre renda, né? Sempre benefício. Mas pode acontecer no meio do caminho de ter um resgate. O regime tributário é um sistema que estabelece a cobrança do imposto, a forma como o imposto vai ser cobrado, tá? Então, quem investe em previdência privada pode escolher o regime tributário, tá? E quais são esses regimes? Eu tenho o regime progressivo e o regime regressivo. O regime progressivo, as alíquotas aumentam conforme a renda. Então, bom para quem não fica muito tempo em um plano de previdência ou não tem renda ou tem renda menor, com a alíquota incidente também é menor. Então, por exemplo, eu tenho um benefício de R$1.000, ele é isento. Pelo progressivo, ele é isento. Eu tenho um salário de R$1.800, também está isento, tá? Então, pelo regressivo, ele é isento. O progressivo, ele vale hoje para quem é ativo e recebe salário. Então, os salários são tributados pelo regime progressivo. Quem é aposentado pelo INSS ou pelos regimes próprios, também é tributado pelo regime progressivo. E quem está no plano FAF, também só pode optar pelo regime progressivo. Aliás, não tem nem opção. Ele acaba sendo uma imposição legal. Então, planos de benefício definidos, como é o caso do plano FAF, também só tem direito ao regime progressivo. E o regime regressivo, o que ele é? Ele é um regime que você, conforme vai ficando mais tempo no plano, menor é o seu prazo, aliás, menor é a sua alíquota de tributação, tá? Então, assim, eu tenho uma contribuição, um aporte que eu fiz há 10 anos atrás. Se eu fiz esse aporte há mais de 10 anos atrás, este aporte está valendo hoje pela alíquota. Se eu fosse resgatar hoje, eu estaria tributada em 10%.
eu fiz uma contribuição há 5 anos atrás. Ele vai ter uma outra alíquota de tributação. Conforme mais tempo eu fico no plano, menor as alíquotas incidentes sobre cada contribuição. Para quem que pode escolher este regime tributário de alíquotas regressivas em função de maior prazo de permanência? Quem está hoje no plano 2, plano 3 e plano família. Ele é permitido somente para quem é participante de previdência complementar, tá? Ele é exclusivo para previdência complementar e para planos modelados ou estruturados em contribuição definida ou contribuição variável, como é o caso do plano 2, do plano 3 e do plano família. Aqui para vocês visualmente, vocês conseguem dar uma olhada como é que funciona as tabelas do regime progressivo e regressivo. Então vejam que no regime progressivo, conforme a minha renda vai aumentando, a alíquota incidente também vai aumentando. Então hoje quem ganha acima de R$ 4.664 tem uma tributação de 27,5%, tá? Quem tem uma renda até R$ 1.900 também tem uma alíquota de 0%, tá? Isso vale, então, portanto, para o pessoal do plano FAF, salários e benefícios da Previdência Social. E quem está no plano 2, 3 ou família, na data da sua adesão, poderia ter escolhido, alternativamente ao regime progressivo, o plano regressivo, cujo tempo de permanência, quanto maior o tempo de permanência, menor a minha alíquota de tributação. Então, por exemplo, as contribuições que estão entre 0 e 2 anos no plano, elas são tributadas em 35%, se eu receber benefício ou se eu resgatar. As contribuições entre 3 e 4 anos são tributadas em 30%. As contribuições entre 5 e 6 anos são tributadas em 25%. E a cada 2 anos de envelhecimento dessas contribuições, as minhas alíquotas vão regredindo, tá? Então, por exemplo, eu estou há 10 anos no plano e resolvi resgatar tudo. A minha alíquota de imposto, se eu for optante pelo regime regressivo, vai ser 10%? Não. Porque dentro desse saldo, eu tenho contribuições com mais de 10 anos, eu tenho contribuições que estão há 9 anos, eu tenho contribuições que estão há 7 anos, eu tenho contribuições que estão há menos de 2 anos. Então, se eu resgatar de uma única vez, vai ser uma média de acordo com... Aliás, vai ser a alíquota média vai ser uma ponderação de acordo com esses prazos de vencimento, tá? Então, vai depender do saldo que vocês têm há 10 anos, do saldo que vocês têm há 15%, do saldo que vocês têm a 20%, a 25%, a 30% e a 35%, tá? O ideal é que recebam em forma de benefício e comecem a usar a contribuição lá atrás. E aí vocês vão usando as contribuições que estão a 10%. E conforme vai envelhecendo o saldo, a maior parte vai entrando nos 10%. Lembrando que o regime progressivo é aquele que eu não preciso escolher. Ele já é natural para todos os planos, tá? E quem está no 2, no 3 e no família pode escolher o plano, o regime regressivo, em até 30 dias da sua adesão. Tá? Acho que aqui fica um pouco mais visual para vocês verem. E a declaração de ajuste anual? Então, no mês a mês, eu vou fazendo declaração de... vou tendo renda, e essa renda vai sendo tributada ou não. Chega no final do ano, mais precisamente a partir de 1/3 até 30/4 no geral, nós temos que fazer a declaração de ajuste anual. E lá são colocados 2 tipos de declaração: o modelo simplificado e o modelo completo. Qual eu devo escolher? Hoje, o próprio sistema da Receita Federal, ele já faz os cálculos e vê qual que é a melhor opção para você, tá? Mas muita gente fica na dúvida na hora de clicar lá qual que quer.
tá? É lógico que é sempre quem faz hoje o programa já vai olhando lá os valores, fica mais fácil de observar o que é mais vantajoso. Mas o modelo simplificado, ele é muito indicado para quem tem poucas despesas dedutíveis. Por quê? Porque ele usa uma dedução presumida. Então, eu tenho lá uma renda de 50 mil reais, eu tenho só 5 mil reais de despesas comprovadas. Então, eu posso usar o modelo simplificado e ele vai dizer, então, que eu tenho 16.154 de dedução. Ele limita nisso, tá? Aliás, desculpa, ele vai falar que eu tenho 10 mil reais de deduções. Ele vai limitar em 20% da base tributável, tá? Então, ele considera que é 20% da sua base tributável como despesas dedutíveis. Eu só tinha 5 mil comprovado, mas eu consigo, no modelo simplificado, falar que eu tenho 10 mil comprovados, tá? 10 mil presumido, desculpa. Ao contrário, no modelo completo, eu tenho que comprovar as minhas despesas. Então, ele é indicado para quem tem muitas despesas. Lógico, lembrando que elas têm que ser despesas comprovadas. Então, se eu declarar que eu tive gastos com plano de saúde, eu tenho que ter todos os recibos do médico, do dentista, do psicólogo, do fisioterapeuta, o que eu paguei de plano de saúde, por aí vai. Os comprovantes de educação com os dependentes, educação comigo, lembrando que vale só as escolas regulares, né? Por exemplo, escola de idiomas não pode ser uma educação, não é despesa com educação. Previdência privada também é dedutível, e aí a própria entidade já dá as declarações, e outras deduções que vocês possam ter, né? Lá tem lá uma lista de outras deduções, ok? Mas nesse caso, você pode colocar todas as suas despesas, né? Aquelas que a Receita diz que você pode deduzir. E elas podem ser superiores aos 20%, mas você tem que comprovar essas despesas. Sempre bom guardar todos os recibos. Ainda estou trabalhando. Como pagar menos imposto e ainda rentabilizar o meu dinheiro? Isso é possível? Quer dizer, eu contribuo para o plano de previdência, para melhorar a minha previdência lá na frente, para melhorar a minha renda, e ainda ganho um benefício fiscal, ainda consigo já começar a usar as vantagens do plano de previdência agora? Sim, é possível. Então, o benefício da previdência não é só lá na frente, ele também se materializa agora com uma redução de imposto. Vamos aqui fazer um exemplo. Então, nós pegamos no exemplo 1, uma pessoa que tem um salário, então a pessoa é ativa na empresa, ela tem um salário mensal de R$ 7.100, e ela tem uma contribuição básica de R$ 161,34. Lembrando que a contribuição básica é aquela que a patrocinadora faz o aporte, faz a contrapartida, tá? Então, esta pessoa, ela tem, em um exemplo 2, uma pessoa que tem salário de 7.100 também, tem uma contribuição básica de R$ 161,34, a qual a patrocinadora faz a contrapartida, e uma suplementar de R$ 200, que a patrocinadora não faz a contrapartida, é uma contribuição só do participante. Nesses exemplos, a gente vê que o contribuinte, ou seja, a pessoa que tem não tem plano de previdência, ela teve uma renda no ano de R$ 85.200. Tá? Ela não contribuiu nada para nenhum plano de previdência, então a base de cálculo dela vai ser de R$ 85.200. A alíquota que vai ser aplicada à renda dela vai ser de 27,5%. E o imposto que ela vai pagar vai ser de 12.997. A contribuição para a BRF Previdência, no segundo exemplo, na coluna em verde, é a pessoa que só fez a contribuição básica. Então, ela contribuiu com R$ 1.936,05. Então, ela contribuiu com 2,27% da renda dela. A base tributável dela vai ser 83.263. Veja, o objetivo de contribuir para a previdência privada é reduzir a base tributável.
Então, a minha base tributável agora, os 27,5% vão incidir sobre 83.263. O imposto a pagar vai ser de 12.465, tá? Nesse caso, eu ganhei, né? Eu tive um incentivo fiscal de 532 em relação a quem não fez nenhuma contribuição. A previdência para quem fez a contribuição básica mais a suplementar, ela contribuiu com R$ 4.336. Isso equivale a 5,09 da renda dela. A base tributável dela, vejam que agora é de 80.863, reduziu de 85 para 80. Mesmo assim, a alíquota aplicável vai ser de 27,5%. O imposto a pagar foi de R$ 11.805. Ela teve um ganho em relação a quem contribuiu só com a básica de R$ 1.192. Agora, quem fez a contribuição máxima, ou seja, o imposto, né, a Receita Federal, ela permite que você coloque em plano de previdência até 12% da sua renda tributável, você possa deduzir em forma de previdência complementar. Então, esta pessoa, ela contribuiu com 10.224. Então, ela contribuiu com os 12%, que é o máximo permitido. Então, a base tributável dela caiu para 74.976. Também 27,5% de alíquota. O imposto dela caiu para 10.186. Então, o incentivo fiscal em relação a quem não contribuiu com nada foi de 2.811. Vejam que a redução no imposto dela foi, em relação a quem contribuiu só com a básica, foi de R$ 2.279,19. Esta pessoa precisa colocar em relação a quem contribuiu só com a básica, R$ 8.287,95, tá? Eu tenho que fazer um aporte extra na PRF Previdência de 8.287 para economizar os 2.279. E aí você vai me falar o seguinte, poxa, mas eu tenho que contribuir com mais 8 para economizar 2? Sim, ao final, esses 8 mil, ao final de 10 anos, considerando aí uma rentabilidade de 4,5% ao ano, ela vai te dar uma rentabilidade, né, um ganho de 4.586. Só que, na realidade, você não colocou 8, você colocou no líquido 6. Por quê? Porque 2.200 você teve de redução de imposto. Então, você, apesar de ter colocado 8, você deixou de gastar 2, né? Então, no líquido, você teve aí compensando, você teve um gasto de 6, e ao final você vai ter ainda mais 4.500 de ganho, tá? Isso seria, se você fizer um bom planejamento, você pode começar a usar esses aportes extras para fazer as suas reservas de emergência, tá? E vai sempre aumentando o seu plano de previdência também, dependendo do plano que você escolher, tá? Participar ou colocar o seu aporte. A gente vai dar algumas dicas já já. Então, atualmente, você não contribui com nada, e porque você é do plano FAF, qual que é a nossa dica? Faça a sua adesão ao plano família com contribuições mensais, efetue aportes esporádicos para atingimento da dedução máxima de 12% e avalie a opção pelo regime regressivo, tá? É importante, eu sempre gosto muito dessa técnica de ter um plano no regime regressivo e um plano no regime progressivo. Tá? Sempre que eu tenho oportunidade de ter 2 planos de previdência, como é o caso de vocês, e vocês podem isso, façam um num regime e outro em outro regime. É lógico que é bom para mim, não é bom para você, é sempre bom avaliar a expectativa de permanência em cada plano, tá? Mas é uma possibilidade, um bom planejamento, essa dica. Agora, se você é do plano 2 ou do plano 3, no geral, as contribuições têm um limite de 7% na básica, né? A dica: efetue durante o ano contribuições suplementares regulares. As contribuições suplementares são aquelas que também são descontadas na folha de pagamento, tá? De salários. Então, você pode fazer mais contribuições suplementares no mês a mês, ou ainda realizar aportes eventuais até atingir 12% da declaração até atingir 12% da sua renda anual tributável.
Dica 2, aderir ao plano família com contribuições mensais, que possam até contribuir até atingir os 12%, tá? E avaliar um regime tributário daquele que você tem no plano 2 ou no plano 3, tá? Se o seu planejamento no plano família for de curto e médio prazo, cuidado com o regime tributário, porque se você optou pelo regime regressivo, lembra que ele presume um tempo de permanência maior para ser vantajoso, tá? Senão você pode ter alíquotas, se você sacar rapidamente, você pode ter alíquotas aí de tributação maiores até do que você tinha no progressivo. Então, só tomar esse cuidado, fazer um bom planejamento. Bem, eu agora colocando um outro cenário de alguém que está aposentado, ele tem condições de pagar menos imposto, mesmo estando aposentado? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Nós pegamos uma pessoa que tem renda mensal de R$ 3.800 na BRF Previdência. Então, ela recebe um benefício de R$ 3.800 aqui pela BRF. E R$ mil pelo INSS. E não tem contribuição para nenhum plano de previdência. E tem 65 anos de idade. E eu peguei uma outra pessoa com R$ 3.800 pela BRF Previdência, R$ 4.000 de INSS e com contribuições ao plano de previdência. E também com 65 anos de idade. Essa pessoa tem um rendimento anual de 93.600 no ano total. Lembrando aí que essa pessoa tem os R$ 3.800 que ela recebe pela BRF Previdência está numa alíquota menor, tá, do que os 27,5%. E os 4.000 também, tá numa alíquota menor do que os 27,5%. Ambas estão em 22,5%. Só que quando eu somo as duas, né, no ajuste anual ela vai para 27,5%. Então, essa pessoa tem um rendimento anual total, previdência privada mais previdência social, de R$ 93.600. Só que ela tem 65 anos, então uma parcela desta renda é isenta. Então, 22.847 está isento. Então, o rendimento tributável dela é de R$ 70.752,24. Ela não contribuiu nada com o plano de previdência e a alíquota aplicável dela é 27,5%. Então, o imposto a pagar é de R$ 9.024. Agora, a pessoa contribuiu com 12% da base tributável dela. Então, ela contribuiu com R$ 8.490. A base tributável dela caiu para 62.261. E o imposto que ela vai pagar é de R$ 6.682,72. Então, ela vai pagar R$ 2.334 a menos do que a pessoa que não contribuiu com nada para a Previdência. Então, essa pessoa é chamada a colocar R$ 8.490 no plano de Previdência para ter uma redução de R$ 2.334. Se essa pessoa colocar os 8.400 no plano de previdência, ao longo de 10 anos, ao final de 10 anos, ela vai ter um rendimento de 4.694. Então, na realidade, o líquido dela, quanto que ela aportou de fato, foi 6.000 e poucos reais, porque ela reduziu o imposto dela em 2.334. Quer dizer, é um dinheiro que eu não vou pagar para o fisco, não vou pagar para o Estado, mas coloquei para mim, tá? Eu coloquei no meu plano de previdência que vai beneficiar a mim e a minha família. Então, qual que é a nossa dica aqui? Considerar em seus cálculos a renda recebida pela Previdência Social, que é tributada sempre pela tabela progressiva. Observe que se no mês a mês a sua tributação é isenta ou reduzida, quando soma Previdência Complementar mais INSS e outras rendas, que são essas outras rendas? Por exemplo, aluguel. Renda de aluguel também é tributável, tá? Pode ser que você tenha imposto a pagar. E dica 3, aderir ao plano família com contribuições mensais e efetuar aportes esporádicos para o atingimento da dedução de 12%. E avaliar ainda lá no plano família a possibilidade do regime regressivo, de optar pelo regime regressivo. Lembrando que o regime regressivo, ele presume um tempo de permanência, ele incentiva que o tempo de permanência é maior
no plano de previdência, para ser mais vantajoso. Tá? Aqui o aposentado tem que tomar realmente bastante cuidado com esta questão de que as rendas vêm de fontes diferentes. Então, quando junta, no geral, muito no geral, dá imposto a pagar, dá ainda mais imposto a pagar. Então, contribuir para a previdência privada acaba sendo uma possibilidade bastante vantajosa para reduzir a carga tributária. E aí você se interessou em fazer contribuições extras para o plano de previdência aqui na BRF? Então, aqui vai ter um passo a passo de como é que você consegue fazer isso. A primeira forma é você acessar o site, né? Que nós temos aqui na tela, clicar no seu plano, seja o plano 2 ou 3, ou o plano família. Lembrando que aportes esporádicos, aportes extras, sempre são no plano 2 e 3 ou no plano família. O plano FAF não permite, tá? Esse material vai ficar disponível e aqui vocês vão conseguir ver como é que vocês acessam, porque aí na hora de acessar é mais fácil vocês seguirem aqui o passo a passo. Então, essa parte que nós falamos até o momento, nós falamos do imposto de renda, que é aquele que incide diretamente sobre as suas rendas, rendas de salário, renda de previdência social, renda de previdência complementar, e ainda tem a renda de aluguel, que também é uma renda que o imposto pega, tá? E que, no geral, muita gente fala, eu vou viver de aluguel. E aí recebe lá o INSS, o aluguel, a previdência privada, e esquece de colocar ela na soma das suas rendas, tá? Então, a previdência complementar ajuda, inclusive, a reduzir um pouco a carga tributária quando você soma todas essas rendas lá na frente. Se você não é aposentado ainda, mas tem a intenção de ter essas fontes de renda, isso vai te ajudar bastante. Além do imposto de renda, a gente pode reduzir outras custas, outros impostos, e algumas outras custas, tá? Quando a gente fala em planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? São adoções de estratégias para transmissão de bens de uma pessoa viva, ainda viva, para outra, ou outras pessoas após a morte. Qual que é o objetivo do planejamento sucessório? É você proteger as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que fiquem bem após a sua partida, né? Sempre lembrando que a gente constrói um patrimônio que é que para os filhos viverem bem, para o cônjuge ou quem quer que seja. Então, cuidar que eles continuem com isso faz parte da gente, não é só construir o patrimônio, também é planejar essa sucessão. E tem algumas formas boas da gente fazer essa transmissão com menor custo e com menor imposto. Tá? De forma assim muito sucinta, porque esse é um assunto bastante vasto, mas de forma sucinta, os mecanismos hoje mais utilizados para planejamento sucessório é o testamento, a doação em vida e a holding. O testamento, nem tudo que você acumula em patrimônio você pode deixar em testamento, tá? O Brasil você não pode deixar tudo que você quer para qualquer pessoa, tá? Nós temos herdeiros necessários, legítimos, né? Então, nem tudo eu posso colocar em testamento. Doação em vida também é uma forma interessante, mas também tem custas. A holding é muito boa para quem tem muitos imóveis, e aí tem uma carga tributária menor, e é uma forma boa de sucessão também. E nós temos a previdência complementar. A previdência complementar, entre as ferramentas, ela que não tem custo, porque você pode chegar aí na BRF, fazer a sua adesão ao plano de previdência sem ter que ir no cartório, sem uma testemunha e sem pagar nenhuma taxa para aderir. Tá? O recurso não fica preso no inventário. Então, uma vez que eu designei meus beneficiários, aí dependendo do regulamento de cada plano, os beneficiários terão acesso aos recursos sem ter o termo de partilha, sem ter que estar no inventário, sem ter que contratar advogado, nem nada, tá? E o plano de previdência também, como eu já disse, possibilita você designar os beneficiários, tá?
O que eu ganho com isso? Eu diminuo os custos financeiros e emocionais. Então, você partiu, as pessoas ainda estão saudosas, ainda estão chorosas, e tem uma série de trâmites a cuidar, uma série de documentação, uma série de gastos, né? Porque a morte gera uma série de gastos, a transmissão de bens gera gastos, por mais que se tenha patrimônio, gera uma série de gastos essa sucessão. A maior parte vai ter que correr em ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, tá? Que vai até 8% do seu patrimônio, de tudo aquilo que está sendo transmitido. E esse 8% depende de cada estado, ele é uma variação, tá? Que o estado é que define, tá? Então, cada unidade federativa do país define o seu percentual. No estado de São Paulo é 4%, tá? Mas ele pode chegar até a 8% de taxação. Os honorários advocatícios geralmente correm em torno de 6% sobre o patrimônio e as custas cartoriais em torno de 2%. A gente pode estar falando aí num custo de transmissão que pode chegar a 16% para transmitir o patrimônio de uma pessoa para outra pessoa, tá? Então, se eu quiser colocar parte do meu patrimônio lá em previdência complementar, isso vai reduzir bastante a sua incidência de custos financeiros e custos emocionais, porque o dinheiro é muito mais célere, né? Muito mais rápido para transferir de uma mão para outra, ok? Lembrando só que o ITCMD, porque alguns estados têm problemas fiscais graves, eles estão cobrando ITCMD sobre previdência complementar, tá? 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Esses recursos essas pessoas tiveram taxação, né, por ITCMD, mas quem pagou, né, eles já estão na justiça tentando reivindicar a devolução desses impostos por considerarem inconstitucionais essa taxação, tá? Porque não é clara a lei de que previdência complementar corre ITCMD, tá? É um assunto que ainda não está pacificado. Bem, e agora? O que a gente tem a ver com isso, né? Você que está entrando num plano de previdência, ou que está no dia a dia do plano de previdência, não está nem pensando em morrer, não está pensando ainda em colocar a mão no dinheiro, mas no dia a dia, como é que você pode já ir se planejando, ir pagando menos imposto? Quais são as nossas dicas, né? Não perca mais tempo nem dinheiro, comece agora o seu planejamento, seja ele o planejamento tributário, seja ele o planejamento sucessório. Faça adesão ao Plano Família, efetue contribuições adicionais até o limite de 12%. Todo o dinheiro extra que você tiver acesso, primeiro coloque uma parte desse dinheiro extra no seu plano de previdência. Diz a boa prática, né, da educação financeira que eu devo me pagar. Então, pagar o meu plano de previdência é um presente que eu dou para mim mesma, tá? Então, todo o dinheiro extra, não coloque no consumo, coloque primeiro no seu plano de previdência. Ele certamente, o futuro vai te ajudar bastante. Você vai ser muito grato a você mesmo, né? Muito grato a você mesmo por ter feito isso por você, tá? De ter dado esse presente para você, tá? Então, faça um aporte no seu plano, seja com seu parte do seu 13º, seja com o bônus, seja com as horas extras, tá? As horas extras, elas acabam, então, se você tem hora extra, pegue uma parte dessas horas extras e coloque lá. Aproveite que agora nós estamos com uma rentabilidade menor, como o Márcio disse, você pode comprar mais cotas, tá? Então, compre mais cotas e lá na frente, quando voltar a subir, você vai ter mais dinheiro em reais, né? Mais volume em reais. Não esqueça de atualizar os seus beneficiários, não esqueça de indicar seus beneficiários, né? Ajude a sua família, né? Então, essa disciplina em manter o seu cadastro correto e seus beneficiários indicados é um bem que você faz para a sua família. Refaça seu planejamento patrimonial e sucessório usando a previdência complementar, avalie tudo isso. Não esqueça que o plano família é acessível aos seus familiares. Se você tem já os outros planos, consegue fazer tudo isso
nos outros planos, mas os seus familiares também podem ter acesso ao plano família com todos esses benefícios que a gente falou até agora, com todo esse planejamento tributário, sucessório, isso é importante para todos, tá? E aqui tem todas as formas de você acessar a BRF Previdência. Então, se ficou dúvida, se você quer fazer um aporte extraordinário, quer fazer um aporte suplementar e ficou com dúvidas, contate a BRF Previdência, tá? Valeu, Carla, muito obrigada pela tua aula. É bem importante esse tema, né? A gente vai trazendo aí sempre mais informações aí para os nossos participantes, né? Porque a gente costuma dizer que o dinheiro não aceita desaforo, né? A gente tem que ser muito criterioso, a gente tem que tratar ele com muito carinho, né? Para que a gente possa usufruir dele ao máximo, né? Principalmente quando a gente está falando de num prazo, né? Assim, no tempo, né? Como você administra o teu dinheiro no tempo, né? A gente tem uma preocupação muito grande de construir as coisas, mas a gente às vezes não se prepara para isso, né? A gente tem que o que a gente costuma fazer? Gasta primeiro e depois a gente corre atrás para ver de onde que vai vir o recurso, né? E a gente tem que fazer ao contrário, a gente tem que planejar onde é que a gente vai botar esse dinheiro primeiro, fazer ele crescer, fazer ele render, né? E aí usufruir. Muito bom, Carla. A gente não tem aqui na nossa, a gente deixou aberto as perguntas, mas não veio nenhuma pergunta para nós. Veio só uma, na verdade, do João Marcos Rodrigues, que ele pergunta se contribuições ocasionais podem ser feitas com desconto direto no contra-cheque, para se beneficiar de uma menor IR sobre o salário. Eu vou responder isso para ti, tá? João, né? Eu falei João Marcos, isso mesmo. Pode sim, tá? As contribuições extras você pode fazer diretamente na tua folha de pagamento. Então, já no mês, você paga menos imposto de renda, tá? E obviamente, como você já faz isso no mês, ela já começa a rentabilizar, né? Então, você já paga menos imposto e ela já começa a rentabilizar, em vez de a gente deixar isso só para o final do ano, né? Para tentar pegar isso só no final. Então, é uma coisa bem bacana realmente de se fazer, porque a contribuição para a Previdência, ela deduz já da base de cálculo exatamente no mês em que você faz a contribuição, tá? Então, ela pega lá o valor do teu salário bruto, né? Deduz o INSS, deduz a previdência privada, contribuição mensal ou aporte extraordinário, e aí que ele vai calcular o imposto de renda, tá? Então, é super bacana você fazer já a contribuição adicional já no mês para você se beneficiar desse imposto e já começar a ter rentabilidade em cima desse valor. E mais do que isso, se você está na tributação regressiva, né, que ele depende do tempo de cada contribuição no plano, quanto antes você fazer, né, mais cedo ela vai completar os 10 anos e você vai chegar na menor alíquota aí do imposto, né? Muito bem, acho que estamos aqui. Apareceu aqui uma pergunta do Gilberto, na verdade tem aqui, ó. Acabou de entrar uma pergunta do Gilberto Emílio Santiago de Paula. Tenho dúvidas sobre progressivo e regressivo, se ele consegue alterar isso. Quando foi passado para escolher, não ficou bem explicado e acabou escolhendo o progressivo. Tem como mudar? E, na verdade, ele diz que nem não sabe mesmo se vale a pena, né? Ele já está aposentado desde 2019 pelo INSS. Gilberto, só não ficou claro para mim se você é do plano FAF, do plano 2. Se você puder nos colocar aqui nos comentários, na pergunta de qual plano que você fica mais fácil, tá? Mas se você fez a opção lá atrás, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Não veio, tá? Então, assim, depois que você está no plano de previdência, Gilberto, você não consegue fazer a mudança naquele plano, tá? Uma vez que a gente fez a escolha, naquele plano você não consegue mais mudar, tá? Se você fizer, por exemplo, uma portabilidade para um outro plano,
Quando você, digamos, se desligou da empresa, você vai portar ele para um outro plano, aí no outro plano você consegue fazer a mudança do regime, tá? Então, você consegue passar, por exemplo, para o regressivo. Só que o que acontece, Gilberto? Se você faz a mudança para digamos que você entrou no plano família, tá? Daí você se desligou da empresa, vai fazer a portabilidade para o plano família. Começa a contar o prazo dos 10 anos no momento em que você faz a contribuição, tá? Então, mesmo que essa contribuição no outro plano tenha tido mais tempo, né? Mas ela, no plano novo, ela passa a valer a partir do momento em que você deu a entrada do recurso no plano, tá? Isso aqui, eu acho, Gilberto, depois a gente entra em contato contigo, aqui tem os teus dados de contato, a gente entra em contato contigo. Ele é do plano 2, está aqui já a resposta, tá? Então, do plano 2, nesse momento você não consegue mudar, e aí, Gilberto, a gente vai fazer o contato contigo, porque é importante a gente olhar, por exemplo, quanto tempo você tem ainda pela frente, né, para o prazo de acumulação, se você vai deixar esse recurso mesmo para receber benefício mensal, que aí ele tem mais tempo de acumulação, mas a gente faz um contato contigo, tá, Gilberto? Eu acho que é bem legal a gente fazer essa conversa aqui contigo, apesar de que neste momento, no próprio plano 2, não dá para a gente fazer essa mudança, tá? Carla tem uma pergunta. Uma pessoa que tem salário de 3.500 e precisa optar pelo regime de tributação, qual tabela você sugere? Foi feito pelo Naelde Rodrigues de Souza. Tem 3.500? Hoje salário ela já tem 3.500. Ela já tem tributação na progressiva, né? Agora vai depender muito do quanto ela vai precisar lá na frente, né? 3.500 ela vai ter um INSS mais ou menos nesse mesmo patamar, tudo indica, dependendo aí de como ela se aposentar. E aí precisa ver o quanto que ela está simulando lá na frente, lá de receber de benefício pela BRF. Se ela tiver uma simulação, por exemplo, que ela vai receber mais uns R$1.000, eu acho que é interessante ela ter aí, vai que ela vai somar mais a renda dela aí da Previdência Social, vai cair numa taxação aí de 27,5%. Então, talvez seja interessante ela ir para o regressivo e ter uma tributação de 10%, né? Sempre lembrando daquele prazo de acumulação. Quanto mais tempo, melhor. Mas sempre vale a simulação, né? Então, usar os simuladores que a empresa, que a entidade mantém, e aí nessa simulação, quanto eu vou ter de renda? Qual é a renda que você quer ter? Soma com o que você mais ou menos vai ter da Previdência Social e veja, a grosso modo, olhando isso, se ela conseguir uma renda no fundo de R$1.000, mais 3 e pouquinho do INSS, vale a pena ela ficar na regressivo numa parte. Porque daí a parte do INSS vai ser progressiva, né? E essa parte que vai receber da Previdência vai cair para uma alíquota de 10%. Então, ela poderia aproveitar o melhor dos dois regimes, né? Agora, se ela já fez, ela não dá mais tempo de optar, aí talvez usar o família, né? Colocar uma renda, fazer as retiradas de benefício de forma muito pequena no plano que ela está, seja no 2 ou no 3, e optar pelo família no regressivo com retiradas um pouco maior lá na frente, porque ela coloca em momentos diferentes as retiradas, né? E em valores também diferenciados. Isso ajuda até ela a ganhar um pouco mais de rentabilidade. Por exemplo, o plano 2 ou 3 deve ter um planejamento de caixa até melhor, né? Porque é mais regulado, as pessoas têm que ter a demissão, né? Para poder sacar. Então, o fluxo de caixa de retiradas é menor, né? Mais programado. Com isso, você consegue até ter um investimento melhor, né? Melhor, você tem mais ganho. Então, conforme eu retiro menos do 2 ou do 3, eu vou fazer do meu patrimônio cresça, né? Apesar das retiradas, ele continue crescendo. E aí eu coloco o outro regime tributário no plano família. Mas também para poder receber um pouco num tempo um pouco maior. E aí eu vou ter 2 planos de previdência em regimes diferentes e em momentos que eu vou receber de forma diferenciada. É um planejamento interessante. Muito bom. Muito bem, pessoal. Encerrou as nossas perguntas aqui. Vamos então para os finalmente aqui. A gente vai se despedir aí de vocês. Carla, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, né? Por
trazer essas informações aí que são bastante relevantes. Eu acho que não esgota o assunto, né, para os nossos participantes. Isso é bem importante a gente trazer para os participantes. Não esgota o assunto, mas é uma coisa que a gente pode ir conversando. A gente pode produzir materiais falando um pouco mais sobre isso, algum vídeo, alguma coisa assim que vai esclarecendo melhor, né? É sempre importante a gente ter a pessoa falando e tal, que dá uma explicação geral, e depois a gente entra com alguns conteúdos complementares, que isso também ajuda a sanar as dúvidas aí dos nossos participantes, né? Então, agradeço a Carla. Mauro, muito obrigada, né, por você também trazer aí as informações da área de administrativa e de seguridade, e Márcio, né, as informações de investimentos que são, nesse momento, né, as informações que estão despertando mais interesse aqui nos nossos participantes, dado, né, a situação aí do cenário, tá? Obrigada a todos pela oportunidade. Valeu. Muito bem, pessoal. Com isso a gente encerra, então. Nos despedimos de vocês e em janeiro aí a gente vai estar junto de novo para fechamento do ano, tá bom? Um abraço grande, fiquem bem e contem sempre conosco da BRF Previdência. E não esqueça, né? Plano Família para os familiares, tá? Tem muita gente aí que na família, irmãos, né, netos, que podem precisar ir fazer uma reserva, traz aqui para o Plano Família que a gente precisa fazer esse plano bombar e, né, fazer aí com que a gente tenha mais gente sob a proteção aí do plano de previdência, tá? Um abraço bem grande e a gente se fala em janeiro. Tchau, pessoal.